Entendendo a Bíblia em boa companhia, crise de liderança. Entendendo a Bíblia e a crise de liderança. Desde o princípio, Deus estabeleceu líderes, profetas, reis e colocou mesmo discípulos, apóstolos e o próprio Jesus como líder para advertir o povo de Deus na terra. Constantemente esse povo se desviava dos bons caminhos e então era chamado pela liderança. Mas quando a liderança se perverte, o que há para se esperar depois que a liderança segue caminhos que se afastam do Senhor? É o próprio Senhor quem escolheu os líderes, mas o coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus, e muitas vezes seguiam por caminhos diferentes dos traçados por Deus. O resultado? Destruição, idolatria, sacrifícios de crianças, escravidão, todo tipo de enfermidade. A proteção de Deus não os alcançava e eles ficavam à mercê dos povos inimigos. Os povos que estavam adorando os falsos deuses atraíam a atenção daqueles pequeno povo que acabava adorando também aqueles deuses. E é óbvio que Satanás, o Deus deles, que se reveste de santinhos e de todos os ídolos e de todas as formas de atração do ser humano, se sentia mais livre para abençoar os seus seguidores e se vingar então do povo de Deus. Se você é um eleito de Deus, não perca tempo buscando as coisas de Satanás, porque com certeza destas coisas não provém coisas boas. As coisas que vêm de Satanás, é o vinho de Babilônia, eles só podem trazer coisas ruins, nada de bom. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus deu forma e viu que tudo era muito bom. Colocou o homem no paraíso. Por isso, vamos tomar atenção em ver o primeiro grande líder da terra que está registrado no livro de Gênesis, capítulo... Aqui acabei de citar o capítulo 1, vamos ver os versos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem e encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Eis que te dou todas as plantas que nascem na terra, e continua Deus a dizer como o homem deveria exercer o domínio sobre toda a terra. Sim, o próprio representante de Deus era o Senhor da terra. Todos os homens da terra, os filhos e as filhas de Adão, seriam senhores e seguiriam o patriarca Adão. Porque Adão fora criado por Deus, ouvia de Deus as maravilhas, ele era testemunha, mordomo e o Senhor da terra, o guarda da terra. Ele zelava da terra para Deus. Veio o pecado. E o que acontece? Capítulo 3, verso 7. Vamos ler primeiro o capítulo 16, do verso 2. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E assim morre a liderança. Logo depois, Adão e Eva experimentam. Eva traz o fruto para Adão e ele experimenta do fruto do pecado ou do fruto do mal. Perde a liderança, porque ali ele estava servindo a Eva, que havia servido a serpente que servia a Satanás. Estes líderes da terra, matriarca de todo o planeta, patriarca de todo o planeta, representante feito à imagem e semelhança de Deus, agora estava levando uma prostração a uma serpente, encantado com a promessa, sereis semelhantes a Deus, já eram semelhantes a Deus, conhecereis o bem e o mal. Conheceram o mal, não era muito bom, não era a ideia. Capítulo 3, verso 7, vamos ver aqui, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
porque a liderança estava pervertida, já não podiam se apresentar diante de Deus, cobriram-se porque viam-se nus no pecado. A primeira liderança do planeta Terra se afastava dos caminhos de Deus. E vemos então o verso 9. Mas o Senhor Deus chamou homem, perguntando: onde você está? Aqui o dono de tudo procura aquele que era o seu dominador sobre a terra, aquele que era o mordomo sobre a terra, aquele que era o zelador do planeta Terra. E havia sido advertido: cuidado com Satanás, ele vai ficar ali na árvore do mal. Não se aproxime, não toque, não coma, porque você certamente morrerá. Mas Eva se aproximou, achou agradável aos olhos, tocou, comeu e deu para Adão, e o domínio veio do mal sobre a terra. A liderança se desarregou. A liderança se enfraqueceu, e o tema da lição da Escola Sabatina de hoje, Isaías, consolo para o povo de Deus, ela nos traz claramente a visão de Isaías, que estava vivendo no tempo de Uzias, um rei de Israel, e que estava à morte. Foi o primeiro dos 4 reis que ele orientou como profeta, e o 5º rei, Manassés, o matou. Naquela época, 750 anos antes de Cristo, ali já estava se aproximando do ano 720 antes de Cristo. E o rei Uzias tinha já esvaído suas forças. Era a liderança. Antes de falar da liderança de reis, não vamos pular de Adão para os reis. Entre Adão e os reis vieram os patriarcas, porque já Adão não era mais o representante único. Os patriarcas passaram a conduzir o povo: Abraão, Isaac, Jacó. Depois, esses patriarcas elegeram reis contra a vontade de Deus, e Deus ungiu Saul. Saul, um homem forte e vigoroso, dominava e pregava a palavra de Deus, até que o orgulho subiu à sua cabeça e ele invejou o seu sucessor. E Davi, então, penou nas mãos desse líder. O próprio Davi depois fez grandes atrocidades. E o mesmo Salomão, seu filho, o rei também ungido, se desviou do caminho do Senhor. E quando se desviavam do caminho do Senhor, as consequências eram as mesmas da nossa vida quando nos desviamos do Senhor. O mal vem e tiraniza a nossa vida. E nós passamos a ser não senhores da terra, nem do próprio nariz. Passamos a ser escravos do pecado, escravos da bebida. Não podemos mais viver sem a bebida, do álcool, das drogas, do cigarro. E o vício é tão forte que as pessoas dedicam todas as suas ofertas ao altar de Satanás. Perdem tudo que têm para um punhadinho de drogas. Perdem tudo que têm pelo fruto proibido do conhecimento do mal. Perdem tudo que têm por conta de uma mentira, pela desobediência aos 10 mandamentos. Perdem a vida eterna e os céus. Perdem um planeta inteiro refeito e a companhia do próprio Senhor, porque vão se esconder entre as folhas das árvores, porque o pecado é que faz separação entre mim e vós, é o que diz a palavra de Deus. Seguindo de Adão, dos patriarcas, dos reis, os profetas orientando os reis, as crises de liderança, é o que nós estamos vivendo. Mas, como eu estou dizendo, nós estamos nesse tempo ainda. Gênesis capítulo 9, capítulo 4, verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Veja que sempre Deus está dirigindo naquela época diretamente ao homem criado, ao homem não peque, ao homem pecador. Caim havia matado Abel. Onde está o teu irmão? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? É o desvio da palavra de Deus, é o desvio dos mandamentos. Não matarás. Ele tinha matado, ele sabia, estava nu novamente. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Onde está o teu irmão? Aquele a quem você deve atender, aquele a quem você deve levar a mensagem. Aliás, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos muito felizes por estarmos na tua companhia. Peço que as tuas mensagens toquem fundo o nosso coração, para que eles extravasem em bênçãos para os nossos semelhantes e que vejam em nós a tua imagem e semelhança. Abençoa todos com muitas bênçãos. Só o teu amor nos completa. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.
Ao perseguirmos a fé cristã, as virtudes cristãs, nós vamos perceber como nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quem são os profetas? Quem são os patriarcas, os reis de hoje, os líderes? Você. Você é o Senhor da sua vida mais que tudo. É o Senhor da sua casa mais que todos. É dentro do lar em que o homem representa o próprio Cristo e a mulher representa a sua igreja. A mulher representa o cuidado de Deus para com os filhos da igreja. O homem, o cabeça, a mulher, aquela que conduz nos caminhos do Senhor. Ambos imbuídos da liderança dentro do lar. Com as mensagens dos profetas, as palavras de Deus diretamente. Veja também Filipenses, aliás, 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. E aqui eu amplio o sentido de ídolos para não apenas os de pau, pedra, metais preciosos, aquelas estátuas pelas quais se prostram as pessoas fazendo pedidos que deveriam ser dirigidos a Deus, não a Baal, não a Mamon, não a Satanás, não a ídolos de pedra, não a mortos, porque os mortos nada sabem, mas aquele que tudo sabe e que nos orienta. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor. Você fala de Senhor, então é porque você está sendo tocado pelo Espírito do Senhor. Ele está te buscando onde estás. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Qual é o teu ministério? Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que você sabe fazer de melhor para levar aos outros a imagem e semelhança de Deus? Para que os outros vejam a luz de Deus em você, para que você dê sabor ao mundo sal da terra. Você está participando do programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Mas você está também participando das obras das hostes celestes. Anjos estão incumbidos de estar conosco. O Espírito Santo está conosco. Nós temos a guia e o cuidado de Deus a cada passo. Mas ainda temos o livre-arbítrio. E é Ele quem nos conduz no caminho em que desejamos andar. E o convite de Deus constante é: escolhe o bem. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, diz o verso 7. Pelo Espírito um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outros discernimentos de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas Deus não dá apenas profecia, enche-nos de dons espirituais para sermos líderes na nossa casa, líderes na nossa cidade, líderes no nosso país, e assim como os profetas, como Isaías fez, ele advertiu 4 reis, está lá em Isaías capítulo 1, estamos partindo para a finalização da nossa mensagem. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e depois Manassés. Esse ele não mencionou porque foi Manassés que o matou. Não deu tempo de escrever das obras e nem deveria, porque as obras de Manassés estão registradas nos livros das crônicas e dos reis. E lá não se fala coisas boas. Aliás, desse rei. Aliás, nós vemos também na nossa lição que os diferentes reis serviram a Deus de diferentes formas. Uzias, que estava à morte no tema do que vamos estudar essa semana, se encheu de orgulho e de usurpação de trabalhos do sacerdote. Jotão passou a fazer o mal. Aliás, Uzias passou a fazer o mal. Jotão, firme no Senhor, reergueu os templos, refez
todos os lugares santos, demoliu a adoração de ídolos, mas depois Acás, vendido aos ídolos inimigos, ofertava, roubando do templo de Deus, ofertava aos ídolos inimigos. E o resultado, os ídolos inimigos abençoaram aos inimigos. Satanás trouxe o poder deles para avassalar aquele Acás que tinha se afastado da proteção de Deus, e ele que oferecia ofertas a um Deus inimigo, agora tinha que oferecer a própria vida. Ezequias purifica o povo e o templo ouve as mensagens de Isaías, ouve as advertências de Amós, os profetas que foram enviados. Quantos profetas, vários livros da Bíblia estão escritos nesse período. E você está escrevendo o que na sua vida? E quando as pessoas abrem o livro da tua vida, elas enxergam a liderança de Deus, as bênçãos de Deus. Você está conduzindo sua vida de uma forma coerente com aquilo que você prega, com aquilo que você acredita? Dons espirituais são os nossos dias, não é, Lisli? Sabedoria, fé, dons lindos de Deus. Joselina, obrigado por você estar aí. Peço que você, Joel, Paulo, estejam todos orando para que nós possamos nos manter na palavra de Deus e seguir os conceitos da santa inspiração. Nós tivemos agora há pouco o programa 5 Minutos de Entende. 5 Minutos de Entende, o resumo do nosso programa, que eu convido que vocês vejam, porque faz uma bela introdução para o tema que estamos trazendo. Mas temos ainda um trecho importante onde Deus inspira Ellen White a nos falar sobre o seguinte, e está lá em Meditações Matinais de 1974, página 71, a maravilhosa graça de Deus. Por sua apostasia e rebelião, os que podiam ter permanecido como portadores de luz entre as nações estavam atraindo os juízes de Deus. Muitos dos males que apressaram a rápida destruição do Reino do Norte, que tinham sido recentemente denunciados, em termos inequívocos por Isaías e Amós, estavam corrompendo rapidamente o reino de Judá. Esse texto nós estávamos trazendo de Patriarcas e Profetas, página 306. E fala da idolatria, fala da perversidão. Tudo isso foi melhor explicado nos 5 Minutos de Entende. Mas passamos ao texto que nós estávamos falando de Meditações Matinais. Em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido o princípio de justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que o seu resultado certo é a miséria e a morte. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios da justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Deus é amor, mas acima de tudo, Deus é justiça e Ele fará justiça. O juízo de Deus se aproxima e devemos nos preparar. Ele é amor para nos perdoar e é justo para condenar aquele que fica reiteradamente desfazendo do amor de Deus, gozando, tirando sarro do amor de Deus, como eu vi alguns pequenos trechos de vídeos de adoradores de Satanás, dizendo que Deus perdoa tudo. Você pode fazer o que quiser. É Satanás usando do amor de Deus, abusando do amor de Deus. Isso encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou firmemente o resultado do pecado, e essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência que quer pôr à parte a justiça não é benevolência, é fraqueza. E o nosso Deus não é fraco. E você? Você se põe no caminho dos justos, dos bons e dos fortes e segue a orientação de Deus? Ou ainda tem algum ídolo que precisa ser derrubado? Algum ídolo que precisa ser tirado para fora do teu jardim do Éden aqui na terra? Algum fruto proibido que ainda está sendo cultivado, regado, mantido por você com certo cuidado, afofando a terra no terreno, andando por volta do fruto da árvore, do conhecimento do mal. Você está por lá admirando os frutos do mal, está sendo atraído por eles. Sai de lá, vai para a árvore da vida, lá sim tem vida. Você pode aprender mais e divulgar mais, cumprindo a mensagem de Deus e de pregar o evangelho a todo o mundo, e então Jesus virá. Vê
e entende. Apocalipse fala isso, Daniel fala isso, a Bíblia está cheia de mensagens, porque Deus não quer filhos cegos, quer que você veja e entenda as verdades. Por isso vem os profetas, por isso você é um sacerdote, um representante do reino de Deus aqui na terra. Que a sua vida seja uma vida de bênção para todos. Entendendo a Bíblia em boa companhia, diariamente às 9 horas, você curte, assiste, compartilha e faz um mundo melhor. Não perca 5 minutos e entende um pouquinho antes do programa Entendendo a Bíblia. O resumo do que estamos aqui dizendo. Que Deus te abençoe muito e te guarde em todos os seus caminhos e que faça de você um grande profeta na vida dos seus.